No vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto bem polêmico: significado na tatu tribal. Então, se tu quer saber mais sobre os significados de verdade da tatu tribal polinésia, acompanha o vídeo até o final. Ele não é super longo, mas também não é um vídeo curtinho, que eu tenho muita coisa para explicar. E mesmo sabendo que tu vai gostar, no final deixa o teu comentário me dizendo o que tu achou, alguma sugestão. Mas antes de começar, se tu chegou até aqui e tu não me conhece, eu sou o Matheus Killing, tatuador especialista em tribal, e esse é só o primeiro vídeo de uma série de conteúdos sobre tatu tribal polinésia que eu vou postar aqui no canal. Então aproveita e te inscreve, assim sempre que tiver algum conteúdo novo, tu vai ficar sabendo. Mas sem muita enrolação, indo direto ao ponto, significado na tatu tribal, existe ou não existe? Responder essa pergunta é super fácil, mas como existem vários sites e pessoas que falam um monte de coisa, um monte de besteira por aí, eu vou te explicar tudo direitinho para tu não ter dúvida na tua próxima tatu. Só que essa resposta eu vou dividir ela em 3 tópicos. Então acompanha cada um deles eu explico um pouco e falo sobre os significados. Bora lá? Para entender de significado na tatu, a gente tem que primeiro entender de cultura. Hoje a gente vive num mundo globalizado, efêmero, mundo líquido, que é completamente diferente de, 50 anos atrás. Se a gente parar para pensar, a primeira ilha polinésia a ser descoberta foi Samoa, há mais ou menos 3.000 anos atrás. Então, se hoje a gente já pensa completamente diferente do que as pessoas pensavam 50 anos atrás, imagina 3.000 anos atrás. É muita diferença. Aquilo que era importante para eles pode não ser para a gente hoje, vice-versa. Por exemplo, falar de família, falar de comunidade, para um samoano há 3.000 anos atrás, tinha um significado. Provavelmente elas representavam coisas até parecidas. Se é que eles tinham essa distinção entre comunidade e família. Mas falar hoje em dia de comunidade e família são coisas bem diferentes. Então, para começar a falar de significado, a gente tem que entender a cultura daquele povo para poder se colocar no lugar deles e entender o que aquilo representaria, o que aquilo significaria para eles, qual a relação que eles tinham com aqueles objetos que a gente quer representar numa tatuagem. Se colocando no lugar deles, a gente consegue entender. Eu não posso pegar uma tatuagem que tem 2, 3 mil anos e querer transpor ela para hoje com a minha cabeça. Não vai funcionar. Então esse é o primeiro tópico, é o primeiro aspecto a ser analisado. Questão de cultura. Acho que é bem simples de entender que para falar de significado eu tenho que me colocar no lugar do outro, entender a cultura do outro, porque a tatuagem ela é do outro. Ele é um tópico super rápido, curto, mas fácil de entender. Então vamos passar para o segundo, que é um pouquinho mais complexo, que é a interpretação. Muitos clientes me perguntam sobre o significado específico de algum símbolo, ou me pedem para fazer uma tatuagem que conte a história deles, ou que homenageie um filho, uma mãe, a família, ele ser um guerreiro, enfim, diversas coisas. Mas tem algo um pouco pior, que é quando o cliente pede uma tatuagem tradicional, seguindo aquela estética de uma tribo antiga, misturando com elementos de hoje em dia, elementos que não existiam na época daquela tribo, na época que existia a tatuagem era algo tradicional para aquele povo. Então, como eu falei antes, se eu não me colocar no lugar daquela cultura, como que eu vou conseguir criar uma tatu que seja, no mínimo, coerente com aquela cultura? Fica bem difícil. Mas mais difícil ainda, vários sites, por exemplo, tu encontra falando sobre significados de símbolos específicos, tipo tartaruga significar família, tubarão significar força, a raia significar proteção. E provavelmente quem escreveu isso ou não entendia nada, ou leu algum livro antigo, traduziu errado e acabou falando besteira. E para piorar, isso acabou se propagando e todo mundo acredita. Mas pensar em um significado fixo para cada símbolo
é no mínimo inocente e quase infantil. E eu vou te explicar por quê. Vamos pensar na Nova Zelândia, tá? Onde eles têm contato com, por exemplo, o tubarão branco. Ele é grande, ele é ameaçador, ele é imponente. Então a relação do povo da Nova Zelândia com o tubarão branco é uma relação. Enquanto em Samoa é muito mais fácil eles terem contato com o galha branca e o galha preta. São tubarões bem menores, muito menos ameaçadores. Então provavelmente a relação daquele povo com esse tubarão é completamente diferente. Ou seja, a representação de um tubarão, de um dente de tubarão, na cultura maori vai pender para um significado que provavelmente na cultura samoana vai ser completamente diferente. Para vocês terem ideia, até a proporção de tamanho do elemento dente de tubarão com os outros elementos é completamente diferente de uma cultura para outra, dado o tamanho e a relação que esse povo tem com aquele tubarão. Outro ponto para entender um pouco sobre a interpretação é que em diversas ilhas a escolha de qual símbolo utilizar, por que utilizar aquele símbolo ou aquele conjunto de símbolos numa tatuagem era a escolha do tatuador. E a interpretação dele de o porquê criar a tatuagem daquela forma. E isso por si só já mostra que falar de um significado fixo e específico para um símbolo já não vai funcionar tão bem. Então, resumindo, falar de significado também vai muito de uma interpretação pessoal, da relação que a pessoa tem com aquele elemento que está sendo representado por aquele símbolo. Esse tópico também ele é bem rápido, ele é super fácil de entender. O terceiro é mais técnico, é mais filosófico, é importante até para a tua vida, para sempre que tu questionar um tatuador, pensar um pouco sobre ele. O terceiro tópico é para falar sobre a sintaxe, sobre a linguagem por trás de tudo isso. Um exemplo que eu uso com todos os meus clientes é uma pintura rupestre, uma pintura de uma caçada que está desenhada numa caverna. Ela vai ter desenhos de animais, de pessoas que são os caçadores e talvez ou provavelmente de algum elemento daquele ambiente que eles estão inseridos. Mas esses desenhos eles só representam aqueles elementos básicos que eles estão ali. Eles são significantes, não significados. Ou seja, eles não significam nada, eles só representam alguma coisa. E o conjunto desses elementos ele vai representar o momento, a caçada em si, que é o elemento básico. Ele é um significante, ele não carrega nenhum significado nele. Ele traz só a representação de algo. E com a tatu tribal é a mesma coisa. Todo símbolo na tatu tribal ele representa alguma coisa. Ele não é um símbolo aleatório ou abstrato. Por exemplo, um triângulo preenchido em sequência pode representar dentes de tubarão, aquele V bem fininho que a gente vê em várias tatuagens samoanas, ele representa a pegada de um golden plover. Aqueles losangos que muitos acham que representam a ponta de flecha, na verdade ele representa a folha de pândanos, que é um arbusto da região. Até agora eu falei o que cada elemento representa, mas não o que ele significa. E o pior é que é isso mesmo. Eu sei que não é o que tu queria ouvir, mas é a verdade. Não existe significado na tatu tribal. O que existe é representação. Qualquer símbolo ele sempre vai representar algo, ele não é abstrato, mas não necessariamente ele precisa significar alguma coisa. E depois de tudo que eu falei agora há pouco, eu acho que fica um pouco até mais fácil de entender essa colocação de que não existe significado na tatu tribal. Então quando tu for criar uma tatu ou pedir para o tatuador criar uma tatu tribal para ti, nunca te esquece disso, que é uma dica que eu dou para todos os meus clientes. Escolhe uma cultura que tu goste, seja samoana, marquesa, havaiana, maori, enfim, qualquer cultura polinésia. Depois disso, busca uma tatu que seja coerente com a estética que eles usavam na tatu deles. Porque cada um tinha uma estética diferente de criar a tatu. E no final, não pensa no significado específico de cada padrão que está sendo utilizado ou da tatuagem como um todo. Porque ele não vai existir como te venderam a vida inteira pela internet. Mas se mesmo assim
tu ainda quer significado na tua tatu, não tem problema. Pensa não na tatu em si, mas no ato de marcar o corpo, no ato de se tatuar como esse significado. Se tu quer homenagear algum momento, alguém, ou até tu mesmo, que a tatu em si seja esse elemento de homenagem, mas não o significado e a representação de cada símbolo que compõe essa tatu. E sejam felizes com tatuagens bonitas, coerentes e bem feitas. E bora lá! E agora que tu pôde refletir um pouco sobre esse assunto, se tu curtiu esse vídeo, deixa o teu like e um comentário dizendo se gostou, se não gostou, alguma sugestão de próximo conteúdo pra gente postar aqui no canal. E se tu conhece alguém que está buscando informação sobre tatu tribal ou vai se tatuar muito em breve, compartilha o vídeo com essa pessoa, tenho certeza que vai pelo menos ajudar um pouco ela. Mas enfim, valeu por assistir o vídeo até o final. Esse é só o primeiro vídeo de uma série de conteúdos que eu vou postar sobre tatu tribal polinésia aqui no canal. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, eu gostei muito de gravar ele. E até o próximo. Valeu!